Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 2.8, exercício número 3. Vamos ao enunciado. Associe o gráfico de cada função em A até D com o gráfico de sua derivada em 1 até 4. Dê razões para suas escolhas. Bom, então vamos começar aqui analisando o gráfico que está na letra A, tá? Então a gente tem o gráfico para relacionar o gráfico com o gráfico de sua respectiva derivada. A gente vai analisar a derivada de uma função. A derivada de uma função é representada por uma reta tangente. Então, se a gente analisar esse gráfico aqui, ó, até chegar nesse ponto, que é o ponto de mínimo da função, se a gente analisar a tangente nesse trecho aqui, ó, a gente tem uma tangente com inclinação negativa, ou seja, para baixo. Então, o gráfico da derivada vai ser negativo. Então, vai estar na parte negativa. Aqui nesse ponto, onde é um ponto de mínimo, a gente tem que a inclinação é nula, ou seja, paralela aí ao eixo X. Então, a gente tem que a inclinação da reta tangente é igual a zero. Desse ponto até chegar nesse ponto, a gente tem aí uma derivada. Se a gente pegar um ponto aqui, a gente tem uma inclinação, né, M maior que zero, inclinação positiva, né, crescente. Então, o sinal aí do gráfico da derivada é positivo. Nesse ponto aqui, que é um ponto de máximo da função, a gente tem uma inclinação aí igual a zero, né? Então, significa que o gráfico corta o eixo X, o gráfico da derivada, no zero. E desse ponto até chegar aqui no final, a gente tem inclinação aí, né, da reta tangente negativa, tá decrescendo. Então, o valor do gráfico aí da derivada vai ser negativo. Então, eu procuro um gráfico que eu tenho valores negativos, passa pelo zero, valores positivos, passa pelo zero e valores negativos. Olhando 1, 2, 3 e 4, esse gráfico ele está na parte negativa e depois tudo na parte positiva. Não satisfaz minha condição. Passa uma vez só por zero. Aqui, até um determinado ponto, está na parte negativa. Passa pelo zero, fica na parte positiva, passa pelo zero e volta para a parte negativa. Exatamente o que a gente tem aqui, ó. Um ponto aqui seria o M igual a zero, inclinação igual a zero. Aqui o M igual a zero. Aqui esse ponto de máximo seria exatamente aqui onde a curva seria ali M em X igual a zero, onde troca de concavidade a curva. E esse ponto aqui seria o ponto de máximo, que seria esse ponto aqui, em X igual a zero. Aí muda a inclinação, né? E chega até em zero e depois decai. Então, para a letra A, a gente tem aí que é o gráfico número 2, que representa a sua derivada. Bom, agora na letra B, a gente analisando aqui essa curva, ó, desse ponto aqui até esse ponto é uma reta, uma única inclinação, né? Ou seja, M é igual a constante, né? E uma constante positiva, maior que zero, tá? Então, eu tenho aí um gráfico constante maior que zero. Aqui é uma quina, ou seja, não existe reta tangente. Esse ponto é não
diferenciável, tá? Então, toda vez que eu tiver uma quina aqui no gráfico, não tem derivada nesse ponto. Aí, desse ponto aqui até esse ponto, a gente tem uma inclinação constante também. M é igual a constante. Só que ela é decrescente, ou seja, é menor que zero. Tá na parte negativa. Aí, desse ponto aqui, né, também é não diferenciável. Tá? Por quê? Porque é uma quina, então não existe derivada nesse ponto. E desse ponto até esse ponto, a inclinação aí é uma reta só, ou seja, a inclinação é uma constante e ela é positiva, maior que zero, uma inclinação crescente, né? Positivo. Então, se a gente analisar o gráfico, né, a gente tem aí uma constante positiva, aí não diferenciável em um determinado ponto aqui negativo para o x, aí um valor total negativo daqui até esse ponto de x e outro valor constante. Então, se a gente analisar esses gráficos, né, aonde a gente tem pontos não diferenciáveis, seria só esse gráfico aqui, ó. Aqui a derivada é constante no intervalo, derivada é constante no intervalo, esse a gente já tinha analisado, que é a letra A. Esse aqui é onde a gente tem m constante, ó. Então, aqui seria o m aí maior que zero, constante, tá? Aqui nesse ponto não é diferenciável. Aí depois, inclinação negativa desse ponto até o outro ponto, ou seja, m menor que zero, negativo. Aqui não diferenciável também. Aí a gente tem esse ponto aqui, não diferenciável, e depois uma inclinação constante, inclinação m maior que zero, tá? Então, para a letra B, tá? A gente tem aí que vai ser o gráfico número 4. Então, a gente associou aí letra A e letra B, né? Então, agora vamos aí na letra C, né? Aqui é a letra C, analisando o gráfico aqui, ó, as inclinações, aqui nesse ponto, né? A inclinação é praticamente aí zero, ou seja, é próximo de zero. Aí, desse ponto aqui até esse trecho, a gente tem uma inclinação decrescente, um m menor que zero, né? Então, tá na parte negativa. Nesse ponto aqui, em x igual a zero, a gente tem uma inclinação aí da tangente m igual a zero. Desse trecho até esse ponto aqui, a gente vai ter uma inclinação crescente, né? M maior que zero, né? Tá na parte positiva. E aqui, chegando próximo a esse ponto, a gente tem semelhante ali outro lado, a gente vai ter aí a inclinação aproximando-se de zero. Então, se a gente analisar aí o gráfico, a gente quer um valor próximo de zero, negativo, passa pelo zero, valor positivo e aproxima-se de zero. Então, se a gente analisar, ó, o gráfico 1 é o que nos representa. Ó. Então, tá aqui, ó, próximo do zero, tá? Aí, valores negativos, ou seja, m menor que zero, passa pelo zero em x igual a zero, ou seja, m igual a zero. Os valores ficam positivos, m maior que zero, e começa a se aproximar de zero quando chega ali perto da curva, tá? E aí, então, a gente tem a relação que o gráfico 1 seria aí o gráfico C, tá? Então, esse gráfico é a derivada dessa função. E analisando aí, por último, a letra D, né? Que a gente sabe que vai estar associada ao último termo, mas vamos fazer a interpretação. Então, o que a gente tem? Pegando desse ponto até esse ponto aqui, que é um ponto de máximo, a gente pode analisar aí que a inclinação da reta tangente é
maior que zero. Então, vai ser um gráfico aí que vai ter a parte positiva nesse trecho. Naquele ponto ali, que é um dos pontos máximos da função, a inclinação é nula, m igual a zero. Desse ponto máximo até esse ponto aqui, que seria um ponto mínimo, a gente tem uma inclinação da reta tangente decrescente, ou seja, m negativo. Então, o gráfico vai estar na parte negativa. Aqui, em zero, a gente tem uma inclinação da tangente, m igual a zero, ponto de mínimo. Desse ponto até chegar nesse outro ponto de máximo local, a gente tem uma inclinação da tangente positiva. O gráfico está na parte positiva. Nesse ponto aqui, a gente tem inclinação aí nula, ou seja, a inclinação da tangente é zero. E desse ponto até esse ponto aqui, a gente tem uma inclinação decrescente, m negativo, ou seja, parte negativa do gráfico. Então, passa em 3 pontos, 0, começa o gráfico positivo, ó. Então, se a gente analisar esse gráfico, até esse ponto aqui, m maior que zero, que é a parte positiva, passa pelo zero primeiramente, depois desse trecho até chegar no zero de novo, a gente tem um m negativo, que seria esse trecho aqui. Em algum ponto ali, obtém uma inclinação mínima lá, né? Aí desse ponto do zero até esse m aqui, a gente tem uma inclinação positiva. E desse ponto do zero aqui para frente, a gente tem uma inclinação negativa, né? Aqui m maior que zero, e aqui um m negativo menor que zero. Então, para o gráfico 3, a gente tem associado aí a letra D. Esse gráfico é o gráfico da derivada dessa função. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!